Lucas capítulo 14, dos versículos 25 ao 33, diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmão, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Lucas capítulo 14, dos versículos 25 ao 33, diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmão, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que mais uma vez a tua palavra fale conosco. Nós dependemos da tua unção, nós dependemos do teu Espírito Santo para compreendermos as Escrituras. Nós dependemos completamente de ti, Pai, da tua revelação que vem sobre nossa vida. Então eu te peço, Senhor, de uma maneira que é sobrenatural, é além do normal, além do que estamos acostumados a viver a nossa vida diária. Eu te peço que o Senhor revele em cada coração aquilo que vai dentro de cada alma, cada ser, cada anseio dentro de nós, Pai. E principalmente, o Senhor sabe tudo ao nosso respeito. O Senhor sabe o que nós pensamos, o que nós precisamos. O Senhor conhece aquilo que vai no mais íntimo de nós, o que cada um de nós pensa e crê a respeito dessa palavra, Senhor, da tua palavra. Então eu te peço, no nome do Senhor, que o Senhor entre com providência do alto, providência dos céus, providência do teu trono, Pai. Que o Senhor entre com a presença e o poder do teu Espírito Santo para revelar aquilo que vai no mais íntimo de cada um dos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa verdadeiramente transformar a nossa vida e fazer algo novo em nós. Que o Senhor possa sim, Pai, nos mostrar, se revelar para nós, para que nós venhamos a te conhecer como nosso único Deus, nosso único Senhor e o nosso Salvador. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. E você comigo diga amém. Amém? Amém, queridos. Então, essa parábola, ela mostra um momento em que Jesus havia saído de um banquete. Ele havia sido convidado pelos fariseus para
estar lá num banquete. Lá naquele banquete ele deu algumas lições sobre pessoas que queriam os primeiros lugares, a própria pessoa que convidou, ele falou: quando você for convidar alguém, não convide pessoas ilustres demais, mas convide pessoas que não têm como te retribuir. Jesus ensinou uma série de coisas, e aqui no versículo 25 nós vemos que ele saiu daquele banquete, ele foi embora, está andando. E a Bíblia fala que uma grande multidão seguia, ia com ele uma grande multidão. E eu falei para vocês já que quando a Bíblia, primeiro, a palavra multidão são muitas pessoas. Quando ele fala grande multidão, ele está falando, imagina um monte de gente. É isso aí, grande multidão, muitas pessoas. Imagina uma multidão maior do que você consegue imaginar, grande. E Jesus, ele olha para trás, ele fala, voltando-se, disse-lhe. A Bíblia citou no versículo 25 que uma grande multidão, exatamente para explicar o contexto, porque aqui, se você vai lendo na sequência, parece que mudou o assunto. Então a Bíblia, Deus, ele quer deixar claro por que mudou o assunto, porque agora ele não está mais falando de primeiros lugares, porque ele não está falando mais de convidados, por que agora ele vai falar dessas coisas? Porque as circunstâncias mudaram, é uma nova situação, é uma nova lição. Jesus está se vendo seguido por uma grande multidão ia atrás dele, e ele se vira, como eu falei já para vocês também, muitas pessoas ficariam felizes, puxa, tem uma multidão vindo aqui conosco, tem uma grande multidão no nosso ministério, tem uma grande multidão, mas meu irmão, minha irmã, uma grande multidão, muitas vezes ela não significa que nós temos ali pessoas comprometidas com aquela causa. Uma grande multidão é um motivo para acontecerem motins, saqueamentos, apedrejamentos. Vocês já viram isso? Já perceberam que tem pessoas que eles pegam, às vezes acontece isso, acontece em alguns países do mundo, no Brasil de vez em quando acontece. Eles pegam um bandido, alguém que roubou alguma coisa, e eles põem ali no meio da rua e fica uma multidão em volta. Vocês já perceberam que é assim começa? E aí fica aquele negócio, até que um vai lá e dá um chute nele. Se um der um chute, o que acontece com os demais? Começa todo mundo bater e você não consegue mais parar. A multidão, ela age de uma maneira irracional, de uma maneira como se fossem animais. Pode ver, a multidão em si, ela não tem uma identidade, ela não tem uma cara. Na época aí que nós tivemos aquele problema de um aumento de tarifa de ônibus, não foi isso? Aumentaram alguns centavos e o pessoal decidiu fazer um barulho. As pessoas se reuniram na rua, colocaram fogo em veículos, colocaram fogo em transporte coletivo, em ônibus, depredaram comércios. E basta quebrar um vidro para as pessoas entrarem e saquearem. Às vezes você vê lá a pessoa, mãe de família, carregando uma televisão. Você fala, o que está acontecendo? É o poder da multidão. O poder do anonimato, de você estar no meio de um monte de gente e ninguém, não tem como você prender uma multidão. Você prende um indivíduo quando você identifica ele. Mas uma multidão, ela não tem identidade, ela não tem personalidade. É como se fosse um estouro de boiada. Todo mundo faz ali o que a maioria está fazendo. E se nós olharmos para essa multidão, ela era formada por algumas pessoas, nem todas com o mesmo pensamento. E eu posso destacar seguramente, pelo menos, 3 tipos de pessoas que seguiam a Jesus aqui nessa multidão. Uma delas eram os verdadeiros seguidores, eram discípulos de Jesus. E é interessante que Jesus, ele chama alguns homens de discípulo, e os mais próximos, 12 discípulos, que ele escolheu a dedo e trouxe para perto, ele chamou de apóstolos. Então, existe no meio da multidão apóstolos? Sim, nessa multidão existia 12 apóstolos. E fora os 12 apóstolos, tinham discípulos? Tinha, algumas dezenas ou algumas centenas de discípulos. Poderia ter uns 200, 300 discípulos. Mas a grande multidão era formada por discípulos de Cristo? Não. Essa grande multidão era formada por pessoas, uma série de pessoas. Às vezes, uma grande parte dela, por pessoas que agiam como parasitas, pessoas egoístas, que estavam ali seguindo porque ouviu que Jesus dava alguma coisa, que seguir Jesus era vantajoso, eu vou ganhar alguma coisa. Então aquela pessoa, eu estou no meio da multidão porque eu quero algo, eu vou ganhar algo, eu vou tirar alguma vantagem. Às vezes no meio da multidão, tem batedor de carteira, não tem? Tem batedor de carteira. A pessoa não está nem preocupada com Jesus, nem com milagre, nem com ninguém. Ele está ali procurando o que ele pode, no meio das pessoas, roubar. Mão leve, não tem? Tem ou não tem? Você acha que não tinha naquela época?
Jesus, quando ele foi crucificado ao lado de dois o quê? Ladrões. Tinha ladrão naquela época? Tinha. Jesus já conta uma parábola, que nós já falamos dela aqui, que um homem, ele ia pela estrada em Jerusalém, ele foi assaltado, e os ladrões bateram nele, deixaram ele lá caído. Ladrão tinha, meu irmão. Então imagina aquela multidão seguindo Jesus, se não tinha um espertinho no meio, esperando você bobear com a sua bolsa. Ele estava lá. No meio da multidão tem ladrão? Tem ladrão. No meio da multidão tem pessoas querendo se aproveitar da fama de Cristo e fazer campanha política ou aparecer? Pode ter, sim. No meio da multidão tem pessoas que querem notoriedade, elas querem se destacar. Essa multidão, ela não é formada por discípulos. Mas será que tinha inimigos também no meio desses homens? Tinha. Tinha inimigos que iam seguindo ele a meia distância, observando o que ele falava ou deixava de falar, para pegar ele num erro, para depois lá na frente dizer, você falou tal coisa, você fez tal coisa. Então era uma multidão, e muitas vezes nós olhamos para a multidão e nós achamos que é uma bênção. Que bênção! Jesus está sendo seguido por uma multidão. Mas é uma multidão de quê? Quem são? Quem são? É uma mistura, tem muitas pessoas. Muitas pessoas ali já tinham entendido que ele era o Cristo, o Messias. Muitas pessoas já tinham percebido isso. E Jesus aqui, ele está indo para Jerusalém. Então talvez uma grande parte daquela multidão estava seguindo Jesus, porque olha só na mente do judeu, vamos entrar na mente do judeu. A Bíblia vinha falando no Antigo Testamento, inúmeras vezes, que um dia viria o Messias, o Cristo, que ia reinar no trono de Davi. Descendente de Davi, ele ia reinar, ia se assentar no trono. Imagina você sendo um israelita naquela época. Você está em Israel, o Império Romano está dominando tudo, eles são os inimigos. Você não tem mais liberdade política, você não tem mais liberdade civil. Você tem que pagar imposto para os romanos, que são os inimigos. E finalmente apareceu o homem que eu tenho certeza que é Cristo. Mas eu não conheço bem as Escrituras. Eu conheço só uma parte dela. Então na cabeça do judeu, Jesus agora está indo para Jerusalém para quê? Para reinar. Ele vai sentar no trono. Eu estou indo atrás dele porque eu quero entrar com ele pelas portas do palácio. Eu quero reinar com Cristo. O Cristo, o Messias. Tem gente no meio da multidão achando. E ninguém imaginaria que ele estava indo para onde? Para a cruz. Ele estava indo para Jerusalém para ir para a cruz. Tanto que quando ele fala isso para Pedro mais para frente, ele fala, nós vamos para Jerusalém e ali é mister que o Filho do Homem seja entregue. Eu vou morrer naquele lugar. E Pedro fala, não Senhor, não faça isso contigo. Pedro sugere em outras palavras, vamos embora. Porque Pedro talvez também estivesse feliz. Nós estamos indo para Jerusalém e ele vai sentar no trono. É nesse caminho, talvez, que aqueles dois rapazes, a mãe deles se aproximam de Jesus e falam, Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, eu quero que o meu filho sente uma à esquerda ou outra à direita. Na cabeça deles, aquilo vai acontecer agora. Jesus está entrando em Jerusalém, ele vai reinar, ele vai expulsar Roma, ele vai ser o rei, o Messias, o Cristo. Mas eles não conheciam a Escritura que dizia, como lá em Daniel dizia, que ele seria morto, cortado para Deus e iria voltar depois. Eles não conheciam toda a história. Essa multidão é uma multidão misturada. É uma multidão que estava seguindo Jesus, ele está indo em direção à cruz. Ele está indo para a renúncia da vida dele em favor de nós. E aí ele vira para a multidão e fala que se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, nós falamos isso na semana passada. Se ele não fizer essas coisas, quer dizer, se ele não for capaz de amar mais a mim do que as demais pessoas, as mais importantes, ele não pode ser meu discípulo. Ele fala até a sua própria vida. Jesus, ele vira e fala assim, olha, você falou para a multidão, vocês estão vindo atrás de mim, eu não sei o que vocês estão pensando, mas se vocês não forem capazes de amar, de amar a mim, ao meu Deus, mais do que vocês têm amado as pessoas, vocês não podem ser meu discípulo. Nem continua. Pode ficar aí, pode voltar para trás. Eu não quero uma multidão, eu não quero números. Eu quero discípulos. Quem vem atrás de mim tem que ser meu discípulo. Em outras palavras, ele está dizendo, se você não é meu discípulo, eu não quero você andando comigo. É o que Jesus está falando. Eu não quero que você me siga se você não for meu discípulo. É isso que ele está falando. E para ser meu discípulo, Jesus diz, você tem que entender que vai ter um momento da sua vida que você vai ser confrontado no seu amor por mim ou por pessoas. E se você conseguir
amar mais as pessoas do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Você não tem que andar comigo. Porque as pessoas que andam com ele são pessoas que estão dispostas a abrir mão de qualquer relacionamento por causa dele. Lógico, como eu já falei, ele não disse que eu tenho que brigar com as pessoas, eu tenho que virar. Não, não é isso que ele falou. Mas ele disse o seguinte, e vamos voltar para a época. Lá naquela época, imagina você, judeu, e dizer que você crê em Jesus como filho de Deus. O que vai acontecer quando você chegar em casa? Primeira coisa, seu pai e sua mãe vão te botar para fora. Segundo, vai chegar na sinagoga, eles vão te expulsar da sinagoga. Você vai ser considerado, é uma palavra que não se usa mais, mas um pária. Uma pessoa que não vale nada. Pior do que um bandido. Era o custo daquela época. Hoje é mais tranquilo. Hoje você chega em casa, se o pai e a mãe não têm convicção nenhuma de Cristo ou de coisa alguma, você fala, eu estou indo numa igreja, me tornei evangélico. O pai e a mãe vai, um ou outro vai falar, você ficou maluco, ficou louco. Mas naquela época, dizer que você era um seguidor do Senhor Jesus tinha um preço. Primeira coisa, ia ser expulso de casa. E isso acontece hoje, viu, queridos? Não sei se vocês sabem, mas alguém que é islâmico, muçulmano, se ele se converte ao cristianismo e ele declara Jesus como Senhor, ele corre o risco até de ser assassinado pelos seus pais. Eles são colocados para fora de casa e a sociedade tem total liberdade para matá-lo, se quiserem matá-lo. E não tem ninguém que vai fazer nada, nem polícia, nem nada. Mas por quê? Porque está justificado. Aceitar Jesus é um crime para eles. Aceitar no sentido de se tornar um discípulo. E Jesus está falando, é isso? Vocês têm certeza disso? Será que aqui, nessa pequena multidão, se nós formos confrontados pela nossa fé, será que nós sustentamos até o fim? Nós temos que tomar cuidado com essa resposta. Será que eu seria fiel àquilo que eu digo, que eu creio? Será que Jesus verdadeiramente, Ele é o meu Senhor? Será que se tivesse uma sentença de morte aí fora, falando assim, lei do Brasil, vamos supor que os comunistas conseguiram implantar tudo o que eles queriam. Eles não conseguiram, eles fizeram só metade, já fez um estrago danado, né? Vamos supor que eles conseguissem implantar 100% do que eles queriam. Seria crime nós estarmos aqui hoje. E aí se a gente saísse lá fora, ou talvez eles entrariam aqui dentro e ia botar fogo em tudo, queimar tudo e levar todo mundo preso. Será que você estaria aqui? Será que eu estaria aqui? Não, mas vai me prender. Pois é isso que ele está falando. Ele está falando inclusive a própria vida. Aborrecer a própria vida é ir para a cadeia por causa da fé. Aborrecer a própria vida é perder oportunidades por causa da fé. Calma aí. Você é crente? Não vou te contratar, não. Não contrato crente. Todos que eu contratei até agora só deram mau testemunho, então... não sou mais, eu era, mas não sou, né? Já pensou? Será que para conseguir um emprego você negaria a sua fé? Às vezes nós falamos, não, jamais. Não sei. Às vezes nós negamos a nossa fé, às vezes nós não aborrecemos a nossa própria vida por coisas muito menores. E passa batido, e fica por isso mesmo. Jesus, quando falou para Pedro, ele estava falando, nós vamos entrar em Jerusalém, e vocês vão me abandonar. Jesus sabia, vocês vão me abandonar, eu vou ficar sozinho. E Pedro, que é como a maioria de nós, Pedro não se conhecia, ele achava que conhecia. A maioria de nós achamos que nós somos firmes na fé. Não, imagina, eu não vou nunca negar Jesus, nunca. Pedro falou, Senhor, imagina, se tiver que morrer com o Senhor, eu vou. Nunca te negarei. O que Pedro está dizendo? Que Deus não sabe das coisas. Pedro está dizendo que Jesus é um tolo. Jesus está falando, vocês todos vão me abandonar. Não, imagina, o Senhor não me conhece, Jesus. Eu sou o cara. Eu sou o crente. Eu vou morrer com o Senhor. Ele falou, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, não só uma, 3. Nós somos assim. Senhor, não, minha fé é inabalável. É inabalável, daqui 6 meses fala, cadê o irmão? Sei lá, tá por aí, fazendo sei lá o quê. Mudou a cabeça, não é? Você já conheceu pessoa assim? Que é uma fé inabalável, daqui a pouco você está fazendo barbaridade por aí, falando mal de Deus, você nem sabe o que aconteceu. E Jesus, sabendo dessas coisas, ele vira e fala, olha, para me seguir tem um preço, tem uma condição.
E ele fala, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele fala, também tem uma cruz, tem um preço a pagar, tem uma renúncia pessoal, tem sofrimento envolvido. A cruz mostra sofrimento até a morte, a negação da própria vida, dos próprios desejos. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é vem aqui que você vai sair daqui transbordando de tudo de bom e do melhor. Não é bem assim. Seguir Jesus, primeiro, seguir só Jesus e não ser discípulo dele, ele vai falar, eu não quero, não venha atrás de mim, se você não se tornar meu discípulo, não me siga, se você não quiser ser meu discípulo, é o que Jesus está falando. Ele não quer seguidores, ele quer discípulos. Seguidores aqui tinha muito, uma grande multidão, e uma grande multidão não significa nada. E aí ele continua, ele faz a comparativa com duas parábolas. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Qual de vós? Será que alguém aqui vai fazer uma torre e não vai fazer pelo menos uma conta? Porque depois vai começar a fazer o alicerce e não vai ter dinheiro para acabar. Será que alguém aqui é tão tolo dessa forma? Eu falei para vocês, uma torre ela é muito mais cara que uma casa. Uma torre não é fácil. Naquela época, principalmente, envolvia uma alta tecnologia. Não é igual fazer 4 paredes e cobrir com um telhadinho. É uma torre. É algo alto, que bate vento. Qualquer tremorzinho de terra que tiver, cai. É uma outra história. Os blocos, é muito mais caro que uma torre. Talvez você fizesse 50 casas com o preço de uma torre. Então ele está falando, ele não falou de casa, ele falou uma torre. Ninguém que vai fazer uma torre, um empreendimento tão grande, tão importante, não senta primeiro e vai fazer sem fazer cálculo. Ele está falando, seguir a mim é muito mais caro do que fazer uma torre. Envolve muito mais coisas do que fazer uma torre. E se eles sentam para fazer o cálculo para fazer uma torre, você deveria ter uma ideia de onde você está entrando. É isso que Jesus está falando. Você deveria ter uma noção do que está acontecendo aqui. Ele continua. Versículo 31, que é o foco do que nós vamos falar hoje. Ou, qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro, do que vem contra ele com 20.000? A história mudou um pouquinho. Por quê? Porque uma torre, você decide se você quer fazer ou não. Concorda? Ninguém é obrigado a fazer uma torre. Nem naquela época, muito menos hoje. Alguém é obrigado a fazer uma torre naquela época? Não, ninguém é obrigado. Então, se alguém vai fazer uma torre, ele pode sentar, fazer conta por 1 ano e decidir, não vou fazer a torre. E está tudo bem. Simplesmente ele não fez. É igual uma pessoa que decide, sei lá, fazer na casa dela uma piscina. Ela pode decidir, vale a pena, não vale, o que envolve, onde eu vou fazer, eu tenho área para isso, não tenho, vai dar muito trabalho depois para cuidar de piscina. Você sabe o que é? Dá trabalho, tem que trocar a água, manter a água, o pH da água, tem que fazer um monte de coisa, né? Tem que manter ela limpa de sujeira, tem que pôr um tipo de cobertura, tomar cuidado para não cair animalzinho, para não cair uma criança, dá trabalho. Você tem que pôr tudo isso no lápis, na ponta do lápis. Tem que pensar em tudo. Aí a pessoa no final faz a conta e fala, não vou fazer não, deixa para lá. Pronto, mudou de ideia. Faz lá um gramadinho lá naquela parte, fica bonitinho, acabou. Resolveu. Não é vergonha, mas a vergonha é cavar um buraco lá, colocar os alicerces e depois não ter dinheiro para acabar a piscina. Aí todo mundo que vai na sua casa fala, o que é isso aí? É uma piscina que eu comecei em 1972, e então, eu não calculei direito, está lá o buraco, lá o negócio, lá já tem uns entulhos, tem madeira, tem não sei o quê, e ficou lá. Vocês estão entendendo? Qualquer pessoa com um pouco de coerência fala, mas você não fez conta, você não calculou, o mínimo, está lá, 40 anos para acabar o negócio, não acabou? Pois é. Mas você pode optar. Aí Jesus, ele está falando agora, a partir do versículo 31, para uma outra categoria, porque tem gente aqui que é discípulo. Ele falou primeiro com quem não era. Se você não é, você ainda pode pensar em ser ou não ser. Eis a questão. Essa frase de William Shakespeare, né? Ele que escreveu. Ser ou não ser, eis a questão. Se não me engano, num livro chamado Hamlet. Não sei se vocês já leram isso, mas não tenho certeza. Mas é ser ou não ser, eis a questão. Caso ou compro uma bicicleta, né?
O que eu vou decidir? É mais fácil comprar bicicleta, dá menos trabalho. Com certeza, meu. Com certeza. Ser ou não ser? É o que Jesus está falando. A primeira parte da parábola, a torre, ele está dizendo para a maioria. Se você não é, você pode sentar e pensar se você quer ser ou não. E se você não quer, tchau. É assim que Jesus age. Pode ir embora, não tem problema. Agora a segunda, ele fala de um rei. O rei, ele já está na posição de rei. E vem uma guerra contra ele, tem uma guerra, ele vai à guerra pelejar contra outro rei, então é um rei inimigo. E você sendo um rei, para lutar contra outro rei, você não tem a opção de falar, eu não quero. Não tem essa opção, não tem, tem que resolver o problema. E esse daqui é aquele que já está com a mão no arado, aquele que já é discípulo, aquele que já anda com Jesus mesmo e já é, e ele tem que entender que ele tem que pesar as coisas da vida dele, porque senão ele vai ter que sair. Imagina um rei não pode renunciar ao trono. Ele até pode, mas isso é catastrófico. O rei renunciando ao trono não vai salvar os seus súditos. Estão entendendo? O rei tem lá a população, vamos supor que aquele reinado dele tem 30 mil pessoas, e vem vindo um inimigo, ou tem uma guerra acontecendo, ele vai contra o inimigo. Se ele perder a guerra, aquelas 30 mil pessoas debaixo dos cuidados dele, elas vão sofrer, vão ser assassinadas, as mulheres serão forçadas, as crianças serão levadas como escravos, o gado, a riqueza. Olha a responsabilidade. O discípulo, ele já não olha mais para si, ele olha para um monte de gente, porque o discípulo, uma das características de um discípulo de Cristo é que ele começa a formar outros discípulos. Então esse rei tem uma baita de uma responsabilidade, não é mais uma vergonhinha. Começou a construir, lá, as pessoas, ele fala aqui, Jesus fala que as pessoas vão passar e tirar um sarro delas. Não é mais uma questão de, eu comecei o negócio e não acabei. Não, ser discípulo de Cristo, Cristo vai colocar um reino debaixo das tuas mãos. Ele vai colocar outras pessoas que serão discípulos. E se você não for o rei que ele espera que você seja, no sentido da responsabilidade, essas pessoas vão sofrer. Esse reino vai ficar à mercê do inimigo. E você tem que saber como agir. Ser discípulo de Cristo, você vai ter que tomar decisões difíceis. Você vai ter que, em alguns momentos, estar em situações que não tem saída. E Jesus falou, você vai olhar para essa situação como um rei. E ele vai sentar, mas ele não fala que ele fez as contas. A Bíblia fala que ele tomou conselho. Versículo 31, tomar conselho. E esse tomar conselho mostra quando você busca Deus em oração. O Espírito Santo é nosso conselheiro, é Ele que vai te dar o conselho. Você busca Deus, você pede para o Espírito Santo, e agora o que eu faço? Por quê? Porque eu não vou fazer nada da minha cabeça, porque eu não sou um mero seguidor de Jesus, eu sou um discípulo. E o discípulo não faz o que dá na telha, o discípulo busca conselho. E ele, quando vai buscar conselho, ele fala para os seus conselheiros, olha, eu tenho só 10 mil soldados, e o inimigo está vindo com 20 mil, será que nós conseguimos? Se ele tivesse assistido o filme Esparta, né? Ou lido a história, os espartanos, com um grupo reduzido de pessoas, conseguiram vencer um exército inimigo, não é isso? Mas o treinamento deles era sobre-humano, era algo fora do normal. Nós vemos isso na Bíblia, Deus com 300 homens, Gideão levantou um exército de 300 homens, eles derrotaram um inimigo numeroso, com mais de 100 mil homens, algo sobrenatural. Mas tem que buscar o conselho de Deus. Eu não sei se com 10 mil eu consigo vencer 20 mil, amém, queridos? Mas é possível, com Deus do meu lado, com um homem, eu sou capaz de derrotar 10 mil ou 20. Sansão, com um pedaço de osso de uma queixada de jumento, venceu um exército gigantesco dos filisteus, sozinho. Mas Jesus aqui está querendo mostrar que o discípulo dele, ele vai buscar conselho. Será que dá? Será que não dá? E percebendo que não dá, versículo 32, de outra maneira, estando o outro ainda longe, ele não deixa chegar o perigo perto. Ele manda embaixadores e pede condições de paz. Por quê? Porque esse rei,
ele tem que preservar o seu reino. Ainda que, como Israel foi invadido por Roma, e Roma, por que Roma não destruiu tudo? Por que Roma não matou Herodes, que era o rei da tetrarquia ali da Galileia? Por que ele não matou as pessoas? Por que não tinha guerra na época de Jesus? Porque eles fizeram um acordo. Israel chegou para o Império Romano, eles mandaram embaixador e falaram: olha, nós somos do bem. Se vocês quiserem invadir, nós vamos ficar de boa, nós não vamos oferecer resistência, nós não vamos guerrear contra vocês. E Roma vem e invade. E aí faz uma politicazinha, junto com os fariseus, junto com os líderes religiosos, cobra um imposto, fica uma política da boa vizinhança. Ninguém morreu, ninguém foi, não teve guerra, vocês estão entendendo? Preservou a nação. Preservou. Deus, lá para o rei Ezequias, ele fala isso quando está para o rei Ezequias, não, para o rei Joaquim, desculpa. Quando ele está sendo ameaçado pela Babilônia, Deus fala através do profeta Jeremias que ele deveria se render ao rei. Mas não, ele se fortifica, ele não busca conselho, ele se levanta contra o inimigo invasor. E eles são levados cativos para a Babilônia, e Jerusalém foi toda destruída, o templo foi destruído, a cidade foi destruída. Por quê? Porque eles não ouviram ao Senhor. E aí Jesus, ele pega exatamente essa figura. Ele fala, você tem que entender o seguinte, o discípulo, ele consegue entender que tem hora que você tem que abrir mão de algumas coisas. O que o rei abre mão quando ele faz um tratado de paz com o inimigo? Ele abre mão do seu reinado, da sua soberania. Ele abre mão, ele fala, eu deixo de ser rei. Eu me humilho porque tem algo maior em jogo. Jesus está falando, se você não conseguir ser como um rei, que é capaz de abrir mão de tudo que você tem, que o rei, o que ele tem? O poder, a majestade. Inclusive, isso mostra até Jesus, que ele era rei nos céus. Ele abriu mão da sua majestade. Ele fez paz com algumas coisas por um tempo, ele veio em forma de homem. A Bíblia diz que ele se humilhou a si mesmo. E aí ele fala, se eu fiz isso, eu era o rei que estava lá na eternidade, e eu vim para cá como homem. Ele fala no versículo 33, assim pois, quaisquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando, eu renunciei a tudo para estar aqui. Se você quer andar comigo, você também tem que aprender a fazer isso. É o rei que abre mão do seu reinado, porque tem algo maior em jogo. Jesus fala aqui 3 coisas em tudo isso que nós lemos. Ele fala, quem não pode ser meu discípulo? Primeiro, quem ama mais qualquer coisa do que a Deus? Não pode. Se você ama alguém mais do que a Deus, ou você ama a sua própria vida, você não pode ser discípulo. Aqui ele fala de amor. O amor determina quem pode ou quem não pode ser. Depois no versículo 27 ele fala também de sacrifício, de dor, de sofrimento. Ele fala, tem um sacrifício, tem uma dor, tem um sofrimento. Qualquer que não levar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Seguir a Cristo tem um investimento alto. E por fim ele termina dizendo, os bens, as coisas. Se você não está disposto a abrir mão de tudo que você tem, por causa do Evangelho, você não pode ser meu discípulo. Ele não falou que tem que fazer, ele falou em estar disposto. Renunciar no coração. No coração, eu já não estou mais preso a nada. No meu coração eu quero servir esse Deus. No meu coração eu estou disposto a renunciar a tudo o que eu tenho. Eu não sei aqui quais de vocês que conhecem um pouco de história, que gosta de história, mas mais ou menos no ano de 1500, na Europa, nós tivemos guerras italianas. Na Itália, a Itália passou por várias guerras. E o rei da França daquela época, de 1500 e pouco, 1497, 1498, o rei da França era o Luís XII. O rei Luís XII da França, ele decidiu atacar Nápoles. Nápoles é uma cidade hoje lá na Itália. Ele decidiu atacar, ele ia atacar, mandou um exército para lá, um exército razoavelmente numeroso, mais de 30 mil homens. Eles iam atacar aquela cidade. E o governador daquela província de Nápoles, que era quase como se fosse um rei, naquela época não era bem mais assim, mas tinha uma questão de feudos, enfim, né? Você deve ter estudado isso e deve ter amado na escola, né? Que não são fáceis essas coisas para nós, são bem fora da nossa realidade. Mas diz que o governante ali de Nápoles, quando ele ficou sabendo
que o rei Luís XII vinha da França com o exército mais numeroso, ele correu para a Turquia. Ele foi lá na Turquia e pediu ajuda. E o líder turco falou, não dá para eu te ajudar, você está por sua conta. E ele chegou e fez as contas. E ele falou, bem, eu não tenho como, eu vou ser destruído. O que ele fez? Um acordo de paz. Ele falou, olha, Nápoles já era deles por direito. A França já tinha, através do rei Luís XI, já tinha ganhado aquele território. Só que os napolitanos, o pessoal de Nápoles, eles não quiseram sair, eles não reconheceram. Então o rei Luís XII foi lá para tomar a terra. Eles falaram, não, tá bom, tá legal. Não está mais aqui quem vai te pedir. Saíram, foram para outro lugar e deixaram Nápoles. Ninguém morreu. Às vezes é importante nós entendermos que nós temos que recuar um pouco para nós ganharmos algo, ou para preservarmos algo. E é dessas coisas que Jesus está falando. No ano de 1800, também um pouco de história, tinha um general nazista que era de um país chamado Prússia. E esse general, ele revolucionou a forma da estratégia militar. Ele implantou algumas coisas na guerra, nos exércitos, que deram resultado. Mas uma das coisas que ele mais tinha de importante era uma questão de todas as vezes que ele ia entrar numa batalha, ele sentava e fazia uma análise. E ele fazia cálculos, que para a época eram cálculos assim que ninguém imaginava. Então ele fazia, por exemplo, 50 cenários possíveis, 50 possibilidades que poderiam acontecer naquela batalha que ele estava indo. E ele fazia o cálculo de cada resultado possível daqueles 50. E ele chamava os soldados e treinava, explicava e fazia isso com seus generais, de tal forma que se chegasse lá e o cenário da guerra fosse para aquilo que ele tinha previsto, o 14º cenário, né, de 1 a 50, eu previ isso, eles iam fazer de acordo com aquilo que ele havia previsto. E ele usa uma frase, eu nem sei se eu anotei aqui, mas ele usa uma frase em alemão, inclusive, que é um trocadilho, que quando fala em alemão, ele fala 2 vezes a mesma palavra, Wagen e Wagen, né, que significa, vem da palavra Volkswagen, né, que tem essa palavra aí no alemão. Mas ele usa a seguinte palavra, ele fala assim, se você, eu até anotei aqui, primeiro pense, depois ouse. Primeiro pense, depois ouse. Ousadia sem raciocínio é idiotice. Tem gente que é ousada demais, mas não pensa. E aí se mete em encrenca, em confusão. E ele falava isso, ele falava, pense primeiro, depois ouse. Pensa. E Jesus é isso que ele está falando. Pensa primeiro. Pensa primeiro. Se você quiser pesquisar, como é que é o nome desse camarada aí? Helmut von Moltke, é o nome dele. Ele que disse essa frase. Um grande estrategista de guerra. Por que eu estou falando essas coisas? Porque Jesus falou que um rei, quando ele vai entrar numa situação de guerra, ele tem que buscar conselho, ele não pode ser leviano. Não é só a vida dele, é a vida dele e de milhares de pessoas. Jesus está falando, ser meu discípulo é ter uma responsabilidade enorme sobre os ombros. E vai ter horas que você vai ficar numa situação, num beco sem saída. E você tem que estar disposto a renunciar a tudo que você tem. Você tem que estar disposto a carregar uma cruz. Você tem que estar disposto a perceber que pessoas vão querer se levantar contra a sua fé. E aí é o momento de você dizer, eu amo a Deus mais do que essa pessoa. Eu amo minha mãe, mas se minha mãe ela quiser me impedir de buscar a Deus, eu vou ter que buscar a Deus. Eu não vou deixar de buscar a Deus porque minha mãe não quer. Eu não vou deixar de buscar a Deus porque o meu cônjuge não quer ou não gosta, ou toda vez que eu busco a Deus ele fica pior. Você já viu isso? Uma pessoa começa a buscar e o marido fica mais abalado espiritualmente do que antes, ou vice-versa. O marido quer buscar aquela semana que ele orou, jejuou, parece que a mulher vira um ser de outro planeta dentro de casa. Acontece. É a hora que você tem que entender que você precisa amar mais a Deus do que as pessoas. Amando sim as pessoas, mas se elas forem um empecilho para eu amar a Deus, o Senhor está em primeiro lugar. Foi isso que Jesus quis dizer. Uma vez tinha pessoas querendo ir atrás de Jesus, querendo ser discípulo dele. Ele virou para as pessoas e falou, olha, se você estiver ainda focado em compromissos familiares, não vem não, vai lá, resolve lá primeiro. Resolve, porque não dá para ser meu discípulo e ficar
o tempo todo envolvido com outras coisas, não dá. Tem que ter um desprendimento geral, e Jesus fala isso. Porque se esse rei, ele permite que a guerra aconteça, pode ser que não só ele venha morrer, mas todo mundo. E pior do que morrer é ficar escravo dos outros, e ser humilhado, e ser maltratado. O discípulo de Cristo tem que pesar tudo. Você tem certeza que é nesse caminho que você quer entrar? Nós temos que ser maduros. Tem que ter uma reflexão madura. Eu não posso ser leviano. Eu não posso achar que tudo é uma brincadeira. Eu não posso imaginar que o evangelho, tá todo mundo, é modinha. Todo mundo está agora evangélico, todo mundo, até artista. Não é isso não, meu irmão. Lembra da multidão? Tinha uma multidão indo atrás dele. Tinha artista lá no meio, falando para os outros, olha, agora eu sigo. Seguir é relativamente fácil. Seguir não exige esforço nenhum. Seguir é só ir junto com a multidão. Não significa que a pessoa está parecida com Cristo. Não significa que ela tem vivido que o evangelho. Não, ela só está seguindo. Ela está andando junto. E essa palavra ela vem para nós, para trazer um ponto final. Se eu sou seguidor, ou se eu sou discípulo. Eu sou um seguidor ou eu sou um discípulo? Jesus falou que algumas pessoas não têm como ser discípulos. Tem uma passagem bíblica, lá em João, inclusive eu gosto dessa passagem, João 666. João 6, versículo 66. Você não esquece nunca mais. Abre lá, abre comigo. O 666 é o número que a Bíblia nos apresenta como o número do anticristo, né? E, curiosamente, João capítulo 6, versículo 66, é um versículo que mostra algo muito ruim que aconteceu, né? Mas não tem nada a ver, viu, queridos? É pura coincidência. Quem colocou esses números foram homens, não tem nada a ver com o plano original de Deus. Ou não, né? Às vezes é uma coincidência. Mas olha o que acontece aqui no versículo 6,66. Desde então, pouquíssimos, quase nenhum dos seus discípulos. É isso que está escrito aí? Não. Está escrito? Muitos dos seus discípulos. Ele não está falando mais nem de gente que ia atrás, no oba-oba. Ele não está falando da turma da bagunça. Ele está falando dos discípulos. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. À medida que você vai amadurecendo, Jesus vai te revelando novas coisas. E aí vai ficando os adultos e as crianças vão desistindo. As criancinhas, os bebês vão falando, não aguento isso não. E vai ficando só quem é forte. Só quem aguenta. Então disse Jesus aos 12, ficou 12. Quer dizer, foi todo mundo embora. Ele olhou para os 12 apóstolos e falou, e vocês? Ele não falou assim, glória a Deus, vocês ficaram, meus queridos, amo vocês. Não, ele falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não vão embora também não? Vocês aguentam? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida, eu fico. Pedro aqui, ele falou uma verdade, ele ficou. Eu fico, depois ele fala que vai até a morte, mas não foi. Mas depois com a vinda do Espírito Santo na vinda desses homens, eles mudaram da água para o vinho. Eles não foram mais os mesmos. Pedro morreu por Jesus. Não só Pedro, como os demais. Todos eles morreram. Eles deram a vida. Eles viraram as costas para tudo aquilo que eles tinham. E cada um pegou a sua cruz. Cada um amou mais o Senhor do que as pessoas. Eles foram firmes. Foram homens e mulheres que assumiram verdadeiramente, eu sou discípulo de Cristo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nessa manhã para nós. Queridos, muitos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Porque a porta é estreita. Jesus disse, a porta é estreita. E é estreito o caminho que leva à salvação. E ele falou, e são poucos os que acertam por ela. Só pela graça que eu e você, nós entramos por essa porta. Porque ele nos ama. Não tem nada em nós que fez com que ele escolhesse eu e você. Você é escolhido por Deus. Mas ele está dizendo nessa manhã para nós, todos nós, não tem diferença não. Às vezes você vai falar, eu aqui no altar sou tipo um apóstolo. Os irmãos que fazem estudo nos lares são tipo discípulos. Não.
Aqui nós fazemos parte da multidão. Está todo mundo indo, eu junto com vocês. A pergunta é individualmente, quem aqui está só na bagunça, está só no meio da multidão, e quem realmente quer se tornar discípulo? Ele disse 3 tipos de pessoas aqui que não podem, mas quem pode não é ainda por quê? Por que que nós não somos? Jesus está te chamando. Tem coisas que você vai ter que renunciar, meu irmão. Tem coisas. Nós vamos ter que dizer não para o pecado. A pessoa lá estava acostumada a ter uma vida paralela. A vida paralela não combina com um discipulado. Se você tem uma vida paralela, meu irmão, você vai ter que renunciar à vida paralela. Ah, mas Jesus me aceita, mesmo eu tendo essa vida paralela por anos. Se você terminar com essas coisas, Ele te aceita. Para ser discípulo, tem que dizer não para essas coisas. Não é ser puro desde que nasceu, não existe ninguém. O que é uma vida paralela? Tem lá uma mulher, tem mais outra na rua. Ah, tem lá o marido em casa, mas também tem um namorado em algum lugar. É vida paralela. Tem que dizer não. Tem que dizer não à mentira, aos negócios errados, às coisas que não têm sido feitas de acordo. Como é que nós vivemos para Deus e para nós mesmos? Nós temos que pesar isso na balança. Tem que haver santidade na vida do discípulo. Tem, e santidade significa renúncia. É eu dizer não para a minha vontade, para a minha carne, para o que querem que eu faça. Não, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. O discípulo, ele senta, faz cálculo. O discípulo, ele pede conselho para Deus. Ele ora, ele lê a Bíblia, para ver se aquilo que está na Bíblia ele está fazendo, ou se aquilo que ele está fazendo está na Bíblia. O inverso. Se eu posso ir por esse caminho ou não, quem vai me dizer é o Senhor. Não é nem o pastor, meu irmão. Você não vem aqui para aprender o que deve ou não deve fazer. Você vem aqui para que a gente consiga, juntos, decidirmos nos tornar discípulos do Senhor. Junto comigo. Você vem aqui para que um incentive o outro, vale a pena. Tem outras pessoas que não são meros seguidores. Tem pessoas aqui que verdadeiramente amam a Deus. Estão dispostas a pagar esse preço. É para isso que nós estamos aqui. Eu já não sou mais meu, é o que a Bíblia diz, mas Cristo vive em mim. E eu queria terminar essa mensagem com vocês, lendo, avança um pouquinho mais aí para o livro de Filipenses, onde Paulo, ele escreve para a igreja, e ele está falando de si mesmo. Filipenses capítulo 3, eu quero ler com vocês a partir do versículo 4. Paulo está fazendo uma argumentação de quem ele era antes de se converter. Ele está falando, eu também já fui alguém que não conhecia Jesus. Paulo, ele não conhecia Jesus. Ele está falando como que ele era antes. Ele era um extremo religioso. Ele era um homem zeloso, ele não era um tranqueira. Ele, na religião dele, ele era perfeito. A única coisa é que quando ele viu o cristianismo começando, ele foi perseguidor. Ele não conseguia compreender quem era Jesus. E ele, com o seu ódio religioso, ele matou cristãos, ele pôs cristãos na cadeia. Mas a hora que ele entendeu quem era Cristo, a mente dele mudou, ele se rendeu. E ele fala aqui no versículo 4, ainda que também eu podia confiar na carne no sentido religioso. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, que fui circuncidado ao 8º dia. Ele está falando, na lei de Moisés, eu estou certinho, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Paulo era fariseu. E ser fariseu, ele falou, eu era um fariseu que cumpria a lei, eu não era hipócrita. Eu fazia as coisas da maneira correta. Segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Ele fala, eu fui. Então, se tem algo que ele está falando, eu sou culpado. Eu persegui a igreja por causa do zelo. Eu era um religioso que eu não entendia. Então, eu persegui a igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ele está falando, na lei de Moisés, eu nunca quebrei a lei de Moisés. Paulo está falando. Eu era irrepreensível. Mas sim, vocês podem me acusar, eu tenho um espinho na carne, eu persegui a igreja, eu pus homens e mulheres na cadeia, eu pus pessoas, eu vi pessoas sendo apedrejadas e mortas, e eu gostei disso. Paulo fala, e ele continua, mas, essas coisas eram muito boas quando eu era fariseu, mas o que para mim era ganho, o que para mim era uma vantagem, o que para mim era um motivo de orgulho, reputei por perda, por causa de Cristo. O
que eu achava que era vantagem, hoje eu vejo que era uma porcaria. Era uma porcaria. Porque eu olhei para Cristo e eu vi que o que eu achava que para mim era vantagem, ganho, é perda. E ele continua no versículo 8, e na verdade, tenho por perda também o quê? Todas as coisas. Ele está falando, não tem mais nada na minha vida que me rouba o meu discipulado com o Senhor. Nada. Hoje, tudo que eu achava que era valioso, para mim é perda. Todas as coisas, não tem mais nada. Paulo fala, não tem mais nada no meu coração, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória. Algumas traduções está como esterco, fezes. Paulo está dizendo isso na Bíblia. Ele está falando isso. Eu olho para as coisas que um monte de gente na multidão está indo atrás, e eu falo, essas pessoas estão atrás de esterco. A multidão está indo atrás de esterco. Ele falou, eu entendi. Por causa de Cristo, eu considero todas essas coisas como escória, para que possa ganhar a Cristo. Paulo está falando, a hora que eu percebi quem é Jesus, eu vi que minha vida era uma perda de tempo. Eu estava atrás de coisas que jamais iam solucionar o que eu precisava. E Paulo se tornou discípulo. Ele se tornou um discípulo. Ele abriu mão da sua vida por causa de Jesus. E ele se tornou um discipulador. O discipulador, ele forma discípulos. Por isso que Jesus falou, portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, fazendo os discípulos. Fazer discípulo. Jesus mandou nós irmos e fazermos discípulo. O discípulo forma discípulo. E o que é um discípulo? É um aprendiz, mas é alguém que põe em prática o aprendizado. É alguém que vive aquilo que está aprendendo. Jesus falou, se você não se enquadrar nessas coisas, você não pode ser meu discípulo. Foi o que Jesus falou. Mas ele quer que nós sejamos? Claro que quer. Ele fala, que ele quiser vir após mim, como discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem comigo. Né? Sigam-me os bons. Os bons são aqueles que negaram a sua fé. Amém, queridos? Negaram a sua fé nada. Que negaram a sua fé? Vocês não estão atentos. Né? Aqueles que negaram a si mesmo, negaram o mundo e negaram as demais coisas por causa do que Cristo fez na vida deles. Então Jesus diz essas duas parábolas, e eu achei prudente nós falarmos em dois momentos diferentes, que vocês perceberam que não é bem a mesma coisa do que eu falei na semana passada, mas é complementar. Jesus, ele quer mudar a sua vida, ele quer te transformar num discípulo dele, ele quer que você pense como ele, que você fale como ele, que você haja como ele, que você tenha o amor que ele tinha, e que você seja na vida das pessoas o que ele significou para as pessoas, que você seja um discipulador, que num futuro não tão distante, porque nós não temos muito tempo para isso, você venha a ser o motivo de pessoas mudarem a sua vida, por causa do que ele mudou na sua. Vocês estão me entendendo? O objetivo do discípulo é ele mudar a vida de outras pessoas, porque Deus um dia mudou da dele. Ninguém foi chamado só para ser abençoado e ficar sentado vendo a banda passar e curtindo a bênção, não. Jesus chamou para formar discípulos. E o discípulo, uma das coisas, um dia ele vai estar tomando decisões que afetam a vida de outras pessoas. É para isso que ele te chamou, é para isso. Mas primeiro você tem que sentar e tem que decidir, eu quero construir essa torre? Eu quero entrar nesse negócio? Eu quero sair da multidão? Ah não, então vou embora, é muito para mim, é muito. Queridos, se Jesus falou para aqueles homens, vai com Deus, não vai ser eu que vou falar. Não, fica, tenta mais um pouco. Se não é para você, meu irmão, não é para você. O discurso bíblico não vai mudar para que você se adeque. Na realidade, para terminarmos, nós queremos que Jesus venha e se adeque à nossa vida. E o chamado do evangelho é, Jesus está te chamando. Se você se adequar ao que ele quer, você pode ir com ele. Jesus, Deus, ele me chama para que eu me adeque a ele. Você pode vir como você está, mas a hora que você chega ele pergunta, mas você quer continuar comigo? Então muda, transforma, tome novas atitudes, seja uma nova criatura e você pode andar comigo. E aí você vai andar com ele e você vai ser a pessoa mais bem-aventurada nessa terra.